gente pensa nos primeiros anos da franquia Alien, é impossível não chegar lá como uma verdadeira montanha-russa. O primeiro filme era de suspense, de ficção científica, sombrio e bem envolvente. Em seguida veio Aliens, que se consagrou como um marco no cinema, mas a partir dali as coisas começaram a sair dos trilhos. E eu tô falando sério, tá? Em 1992, Alien 3 foi lançado sob direção do David Fincher, com um público que ainda estava sob o impacto de Aliens. E o que eles encontraram lá era tudo menos o que eles esperavam. O filme não entregou adrenalina, pelo contrário, ofereceu um funeral filosófico para os personagens adorados. Enquanto o público julgava o que eles viam em tela, os bastidores escondiam um caos completo. Roteiros ruins, diretores indo e vindo e sabotagem no estúdio. Uma verdadeira bagunça que caiu logo no colo do Fincher, até então conhecido por dirigir videoclipes. Mas o que levou a essa criação desse filme? E o que realmente aconteceu? Mas antes de eu mergulhar aqui nessa história, um pequeno pedido aqui pra vocês. Se você gosta do meu conteúdo, apoia aqui meu trabalho, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, porque é um pequeno clique aí pra você, mas que é muito importante aqui pra mim. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, muito antes do Fincher entrar na direção de Alien 3, o projeto já estava afundado. Pois é, após o sucesso estrondoso de Aliens em 1986, a Fox queria mais. Afinal, a gente tá falando de Hollywood, né? Se tem dinheiro a ser feito, nada mais importa. E foi exatamente isso que a Fox tentou. Mas em vez de manter aí a equipe criativa e tal, eles deram início a um desenvolvimento cinematográfico por si só. E o projeto começou com muita ambição. Ambição demais mesmo. Porque assim, a gente sabe que às vezes pode ter algumas mudanças durante os filmes, quando eles são gravados, ou séries, tem algumas mudanças. Mas como vocês podem imaginar, as visões conflitantes geraram roteiros inacabados e com isso a ansiedade do estúdio só aumentou. Mas mesmo assim, a Fox não parou de organizar a casa. Pelo contrário, empurrou o projeto adiante e entre 1987 e 1990, vários roteiristas e diretores passaram pelo projeto. Cada um com a sua grande ideia. Por exemplo, o Renny Harlin, o diretor de Duro de Matar 2, ele queria trazer os xenomorfos para a Terra, algo que vai acontecer agora. A ideia até fazia sentido, mas a Fox não estava pronta para isso. E o Harlin se irritou e deixou o projeto. Logo depois veio o Visit World, com uma visão muito bizarra, um planeta de madeira habitado por monges, e a Ripley ia chegar nesse monastério espacial e os monges iam ver os aliens lá como manifestação demoníaca. É um conceito bem usado, assim, viajado mesmo, né? E apesar da proposta visualmente interessante, entre muitas aspas, a Fox queria um retorno financeiro. E um planeta de madeira sem armas nem fuzileiros espaciais não parecia lucrativo, com toda a razão. E o Ward foi demitido, pois é. E entrou em cena quem? O David Fincher. Ele encontrou um roteiro meio Frankenstein, com partes da ideia do Harlin, pedaços de proposta do Ward e colagem de dezenas de outros roteiristas, muitos sequer acreditados. Dizem que o Fincher nunca teve o roteiro completo em mãos. Todos os dias ele recebia páginas novas escritas durante a noite anterior. Algumas cenas eram filmadas antes mesmo de terem uma versão final do papel. Imagina tentar dirigir isso. Eu ia ficar maluca, eu não ia aguentar. Em meio a todo esse caos, o Jon Favreau, mesmo não sendo acreditado, deixou a sua marca. O tom sombrio, o planeta prisão e uma aura quase religiosa dos detentos. Foi ele quem conseguiu dar um alicerce aí para aquela bagunça. Alien 3, que prometia ser uma sequência empolgante, virou um monstro narrativo costurado por ideias opostas. E essa instabilidade fica clara em tela. Nem parece que a culpa é do Fincher, porque o projeto já estava fundado antes mesmo dele chegar. E então veio as filmagens. E pasme, a situação piorou. As gravações começaram lá nos estúdios de Pinewood em 1991 e rapidamente viraram um inferno. O cronograma de 93 dias foi reduzido para 70. Equipes sobrecarregadas, trabalhando até 18 horas por dia, filmando cenas sem roteiro. E para piorar, o diretor de fotografia, o Jordan Cronenweth, adoeceu logo no início.
E o Fincher teve que substituir ele por Alex Thompson. Embora também talentoso, cada diretor tem a sua fotografia, o seu estilo, e a troca repentina ficou evidente em tela, com a iluminação e composição inconsistentes. Além disso, o Fincher é conhecido pelo perfeccionismo. Mesmo sob pressão, ele exigia várias tomadas de cenas, o que gerava atritos com o estúdio, preocupado com os custos. O Fincher queria arte, a Fox queria lucro, e o resultado? Interferência total. Os executivos apareciam no set, davam palpites nas cenas e rejeitavam storyboards inteiros. Um dos casos mais comentados foi o final. O Fincher queria que a Ripley se jogasse na lava num ato de sacrifício poético, e a Fox queria que um alien saísse do peito dela enquanto ela caía. E o Fincher odiava essa ideia. E ele foi forçado a filmar mesmo assim, mas depois editaram um pouco para amenizar essa cena. O Fincher descreveu essa experiência como levar socos no rosto. Seu controle criativo foi retirado a cada passo. E ao final das gravações, ele estava esgotado, 7 meses de pressão constante. E alguns membros da equipe chegaram a descrever o projeto como um desastre em câmera lenta. E mesmo assim, o Fincher conseguiu criar sequências extraordinárias. O pesadelo industrial de lá, o desespero nos olhos dos prisioneiros, os corredores sufocantes da prisão, tudo isso veio dele, que se recusou a aceitar menos, mesmo sob a tortura criativa. A fotografia sombria, os tons preto, a arquitetura que mistura tudo e transmite uma decadência existencial. A ideia religiosa do Vincent Ward ainda ecoa no filme mesmo com a sua saída do projeto. Os detentos são retratados como monges penitentes. A fé deles surge do isolamento, as máquinas abandonadas, corredores sem destino, parecem simbolizar a perda de esperança. O design de produção foi elogiado como uma teologia claustrofóbica, um horror cósmico dentro de uma comunidade presa nos seus pecados. Mas nada chama mais atenção do que o design da criatura. Os efeitos práticos e digitais se uniram para criar um novo xenomorfo, um pouco mais animal, sabe? Os efeitos foram liderados por Alec Guinness e Tom Woodruff, que dependendo da versão do filme, o alien nasce de um cão, que é da versão teatral, ou de um boi, que é da Assembly Cut, que é a versão final do filme. O visual do alien misturava efeitos práticos, CGI e marionetes. A CGI envelheceu mal, mas o design manteve a coerência ali do filme. Era mais do que uma ameaça, era um ceifador, uma punição divina para os homens culpados. O H.I. Giger, criador original, enviou algumas ideias de forma não oficial, mantendo viva a essência do monstro, e mesmo não usados os seus desenhos, influenciaram no visual. Um deles, conhecido como Bambi Alien, não apareceu, mas ele serviu como base para outras criaturas futuras. Alien 3 preservou uma identidade visual coesa, mesmo com tanta instabilidade. E o que dizer do pós-lançamento, hein? O Fincher odiou o que aconteceu, não deu entrevista, não quis seu nome ligado ao filme e chamou a experiência de traumática. Ele cogitou até abandonar o cinema e passou anos dirigindo videoclipes e comerciais. Pois é, traumatizou ele de verdade. Por sorte, ele voltou com Seven, um renascimento criativo que deu de novo controle para ele. Até a Sigourney Weaver, que interpretou a Ripley e também coproduziu o filme, compartilhou da mesma frustração. E os fãs saíram do cinema devastados. Hicks, Newt, o Bishop, todos mortos antes mesmo do filme começar. Foi um soco emocional. O James Cameron odiou esse filme. Michael Biehn, que viveu o Hicks, ficou indignado ao ver o seu rosto usado sem permissão e pediu compensação. O Lance Henriksen, que é o Bishop, sentiu que a sua participação foi um tapa na cara dos fãs e por anos o Alien 3 foi renegado. Muitos fãs excluíram esse filme da franquia, outros mais compreensivos enxergaram um filme enterrado por conta das interferências, e a versão teatral tinha muitos furos de roteiro, assim, gigantes, histórias inacabadas e arcos mal resolvidos. Mas tudo mudou com a Assembly Cut, que é a versão final, lançada lá em 2003. Mais de 30 minutos de cena restauradas deram um novo fôlego pro filme. Trouxe mais desenvolvimento dos personagens, e a versão do Alien com o boi trouxe um novo simbolismo pro filme. Os efeitos práticos brilharam bem e a trilha sonora do Elliot Goldenthal finalmente teve um espaço para respirar.
hoje o Alien 3 vive nesse paradoxo. Para alguns ele é o elo fraco da franquia, para outros é uma obra-prima esquecida. Um filme que se destacou justamente por não entregar o que todos queriam. E talvez seja por isso que com o tempo ele passou a ser reconhecido. Alien 3 é uma lembrança de que mesmo em meio ao caos, algo belo pode emergir. Um filme nascido do conflito, da frustração e da ousadia. E assim a gente encerra aqui esse vídeo e conta aqui pra mim nos comentários. O que você achou de Alien 3? Você acha que o filme foi injustiçado? A versão do Assembly Cut, que é a versão final, mudou sua percepção? E na sua opinião, o Fincher deveria voltar para a franquia de Alien algum dia? Me conta aqui. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá na rede vizinha de fotos para vocês ficarem por dentro das novidades sobre filmes, séries, eventos que eu participo desses filmes e séries que vão ser lançados. Galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo. Então se você gosta do que eu faço, quiser dar aquela força no meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link, vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.